cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém, irmãos? Bom dia. Bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Juízes, capítulo 6, versículo 33. Juízes, capítulo 6, versículo 33. Para quem usa a Bíblia de tradução Ave Maria, a página é 283. Juízes capítulo 6, versículo 33. É o 7º livro aí da Bíblia, a página 283. Amém? Amém. Capítulo 6, versículo 33. Todos os madianitas, os amalecitas, os filhos do Oriente, se tinham coligado e, tendo passado o Jordão, acamparam no vale de Jezrael. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, o qual, tocando a trombeta, convocou os filhos de Abiezer para que o seguissem. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que se reuniu para segui-lo, e enviou também mensageiros às tribos de Azer, de Zabulon, de Neftali. Todos vieram juntar-se a ele. Gedeão disse a Deus: se quereis realmente salvar Israel por meio de minhas mãos, como dissestes, eis que vou estender um velo de lã na eira, e se o orvalho cair só no velo, ficando toda a terra seca, reconhecereis que é por minha mão que livrareis Israel, como dissestes. E assim aconteceu. Levantando-se Gedeão no dia seguinte pela manhã, espremeu a lã e encheu um copo de orvalho. Gedeão disse de novo a Deus: não se acenda contra mim a vossa cólera, se vos falo ainda mais uma vez. Só quero fazer mais uma prova com o velo. Peço que só a lã fique seca e o orvalho molhe toda a terra em redor. E Deus assim o fez. Naquela noite, só o velo ficou seco, enquanto todo o solo estava coberto de orvalho. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. O texto que nós lemos é parte da história de um grande homem, um grande juiz de Israel, chamado Gedeão. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós percebemos que quando se levanta, ou quando Deus escolhe um homem de Deus ou uma mulher de Deus para um determinado tempo,
para poder fazer uma obra, executar uma missão, a primeira coisa que nós temos que olhar é a situação que o povo estava vivendo naquele momento. Porque normalmente é assim: Deus escolhe alguém, Deus chama alguém, porque essa pessoa que agora está sendo chamada por Deus, ela é na verdade a resposta do clamor do povo, da necessidade do povo. Então, quando Deus levanta um rei, um profeta, um juiz, um sacerdote, alguém com uma missão específica para ser executada, é justamente para que essa pessoa atenda à necessidade daquele período. E o período dos juízes nas Sagradas Escrituras marca um tempo negro na história de Israel. Nenhum dos juízes da casa de Israel viveu dias de facilidade, de paz, de prosperidade. Não. Até porque eles foram levantados pelo Senhor para que aquela realidade estabelecida ela pudesse ser modificada. Porque se não acontecesse uma transformação, o povo de Deus seria facilmente destruído. Então, por horas, nós vemos nas Sagradas Escrituras Deus levantar alguns homens, e no caso alguns profetas, com o caráter de alertar o povo acerca de alguma situação catastrófica que vai acontecer. E nisso a gente vê a mão de Deus, a misericórdia de Deus, que ama tanto o seu povo a ponto de enviar um profeta ou mensageiro para poder alertar o povo, para que este, ouvindo a voz de Deus por intermédio do profeta, possa se arrepender, modificar a conduta, para que o mal não sobrevenha. Só que Israel sempre teve um problema muito grande. Por mais que eles tivessem visto ao longo da história, desde que Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, ou que houve aquela libertação enquanto o povo era escravizado por mais de 430 anos no Egito, esse povo sempre foi um povo de cabeça dura. Sempre foi um povo de cabeça dura. E era um povo que acostumava a situação que estava vivendo. Ou seja, no início o povo se revoltava, clamava a Deus, não aceitava a situação imposta, mas à medida que o tempo ia passando, é como quem acostuma com o sofrimento. Sabe quando você sofre tanto, passa por tantos problemas, e isso vai se alongando na sua vida, que chega um tempo que aquela dor que no início era insuportável, agora você já tolera. Não é porque a dor diminuiu a intensidade, mas é porque você acostumou tanto com aquela dor durante tantos anos, que você aprendeu a conviver com ela, não é assim? Tem gente que tem alguns problemas, e até às vezes algum problema de saúde, que aprende a conviver com a dor. Isso é comum. Eu tenho sinusite. Quem tem sinusite aqui sabe o que eu vou dizer. Sinusite é terrível. Tá calor, ataca. Muda o tempo, ataca. Faz poeira, ataca. Venta um pouco, ataca. Então toda hora dói a cabeça, dá pressão na nuca, né? Fecha as vias respiratórias. É insuportável. Só que, como não é algo que você vai lá, toma um remédio e cura, você vai convivendo com isso, e chega uma hora que você aprende a conviver com a enfermidade, aprende a conviver com a dor, aprende a conviver com o limite, aprende a conviver com o problema. E aquilo que inicialmente, se você pensava assim, eu não vou dar conta, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, o tempo vai passando e automaticamente você aprendeu a conviver com aquilo. Aquilo que te fazia chorar não faz mais, aquilo que te perturbava não perturba mais, aquilo que te angustiava não te angustia mais, porque você aprendeu a conviver com aquela situação negativa. O povo de Israel era assim.
Quando acontecia alguma situação, eles ficavam inconformados, indignados, falavam com Deus, mas como a resposta não vinha de maneira imediata, até porque Deus se utilizava desse período que o povo estava vivendo para poder tratar o povo, modificar a mentalidade do povo, eles não estavam preocupados em aprender os ensinamentos de Deus, mas se livraram o quanto antes do problema, do caos, da escravidão, do aprisionamento. Então era um povo que, à medida que o tempo ia passando, eles iam acostumando com aquilo. Prova disso é quando o povo foi levado ao cativeiro da Babilônia, e lá eles ficaram aproximadamente 70 anos. 70 anos vivendo em terras estranhas. 70 anos longe da sua pátria. 70 anos em um exílio. E quando eles chegaram no exílio da Babilônia, que foram transportados para lá, levados para o exílio, porque foram arrancados do seu território, quando eles chegaram na Babilônia, às margens dos rios, os habitantes ali daquela região da Babilônia disseram para o povo de Israel: nós queríamos que vocês cantassem ou tocassem um instrumento, cantassem uma música como aqueles cânticos de Sião, porque Israel era muito conhecido pelas belas canções que eles tinham. E uma característica muito bonita que Israel sempre teve, sobretudo os levitas, é que as melhores canções saíam nos piores momentos da vida. Ou seja, o momento de maior sofrimento, de maior dor, de maior problema, era onde eles encontravam inspiração para cantar canções belíssimas, para compor salmos belíssimos. Então Israel ficou conhecido por conta dos cânticos que direcionavam a estrutura de Sião. Só que em Sião, em Jerusalém, eles cantavam na qualidade de livres que eram. Mas agora na Babilônia, longe da sua terra, longe do lugar onde eles cresceram, onde Deus manifestava o seu poder, aonde o templo estava estabelecido, e que eles chegaram naquela região, disseram: cante um daqueles cantos como os de Sião. A Bíblia diz, o salmista vai dizer, que eles penduraram as harpas nos salgueiros e disseram: nós não cantaremos em terra estranha, nós não queremos cantar aqui. E tem um problema, porque eu penso que é justamente em um momento como esse que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Mesmo aprisionado, mesmo cativo, eles deveriam cantar um cântico. Estando livre ou estando preso, o cântico não podia sair dos lábios do povo de Israel. Mas eles disseram: nós não estamos na nossa terra, nós não estamos na nossa casa, nós não viemos aqui pela nossa vontade, estamos aqui a contragosto. Então aqui nós não faremos absolutamente nada. Penduraram as harpas e disseram: não cantaremos em terra estranha. O início foi assim. Não aceitaram o exílio, não queriam cantar, estavam revoltados contra tudo. Mas quando eles começaram a viver, a conviver naquele regime que ali eles foram levados, eles puderam fazer algumas coisas, desenvolver algumas coisas, mesmo estando na Babilônia, como se casar, viver em comunidades, em grupos, plantar, colher. Então, à medida que eles foram fazendo algumas pequenas coisas, eles foram se esquecendo de Sião, se esquecendo de Jerusalém, se esquecendo do templo, se esquecendo da adoração. Porque eu acredito que isso tem acontecido com muitos de nós. Basta o mundo nos oferecer pequenas coisas e nós nos esquecemos do templo, da casa, do retiro, da comunidade, do encontro, da promessa, das ofertas de Deus, porque o mundo está oferecendo alguns pequenos manjares. E à medida que foram sendo oferecidos para o povo, Deus foi caindo no esquecimento.
E olha que interessante, quando chegou o término do cativeiro, que eles poderiam regressar para suas terras, muitos não quiseram voltar para casa, porque acostumaram na Babilônia, acostumaram com aquele pouco que tinham, se esqueceram de como era viver em Jerusalém, de como era cantar em Sião, se esqueceram das coisas e da manifestação de Deus. E quando alguns quiseram voltar para reconstruir o templo, muitos ficaram dizendo: nós estamos conformados com tudo isso aqui. Esse sempre foi o problema de Israel, se conformar com as ofertas do mundo, se conformar com os manjares do mundo. E é por isso que Deus, ao longo da história, foi levantando homens e mulheres para trazer o povo à sanidade, à sobriedade, para fazer com que o povo se recordasse das promessas e das bênçãos de Deus. E aí nós chegamos no período dos Juízes, que é um tempo negro dentro das Sagradas Escrituras, aonde o povo foi entregue nas mãos dos madianitas, e a Bíblia diz que foi o próprio Deus quem entregou Israel, que permitiu que Israel ficasse nas mãos de um povo estranho. E a gente se pergunta: mas com qual propósito Deus, que ama o seu povo, vai permitir que esse povo amado por Deus seja entregue nas mãos do inimigo? Qual é o propósito de Deus? Às vezes eu me pergunto isso, em algumas reflexões que eu faço. Com qual propósito Deus permite acontecer conosco algumas coisas? Charles, eu estou no deserto, mas quem nos leva para o deserto é o próprio Espírito de Deus. Mas qual é o propósito de Deus nos levar para o deserto? Qual é o propósito de você passar por um tempo de dificuldade? O que é que está acontecendo para que Deus tivesse permitido, ou para que Deus esteja permitindo você passar por esse problema, essa dor, esse sofrimento que você está passando? Que o nosso pensamento tem que ser esse: se Deus permitiu esse período negro na minha vida, difícil na minha vida, complicado na minha vida, o que é que eu estou fazendo para que Deus permitisse passar por tudo isso? Porque se Deus está permitindo uma coisa que não é agradável, é porque nós estamos tendo um comportamento que ofende a Deus, é porque nós estamos desobedecendo as leis de Deus, os direcionamentos de Deus, e essa permissão de Deus sobre um sofrimento a nosso respeito é para que a gente mude de mentalidade, porque quando a nossa mentalidade for transformada, não há necessidade de sermos suprimidos, afogados, sufocados pelos nossos inimigos. Aí a Bíblia diz: Deus se entregou, permitiu que Israel fosse entregue nas mãos dos madianitas, e eles já estavam sofrendo há 7 anos. Olha para você ver, o povo estava completamente destruído, as colunas de Israel estavam destruídas, politicamente Israel não funcionava, financeiramente Israel não funcionava, moralmente Israel não funcionava, e espiritualmente Israel não funcionava. São 4 colunas, alicerces, que sustentavam Israel: a política de Israel, a parte financeira de Israel, a espiritualidade de Israel. Eram colunas que tinham sido praticamente destruídas. Então, como que Israel se sustenta nesse período? É basicamente como o tempo em que nós vivemos na atualidade. Moralmente, se você for olhar para o mundo, como que o mundo está moralmente? Quando você anda nas ruas, o que é que você vê?
Quando você conversa com as pessoas, o que é que você vê? Quando você liga a televisão, o que é que você vê? Moralmente, o nosso país, infelizmente, está destruído, como no período dos juízes. É profanação, é prostituição, é promiscuidade, tudo. E não precisa sair de casa. Pelos meios de comunicação, essa realidade entra dentro do nosso lar. Porque moralmente, infelizmente, a nossa sociedade está destruída. Não se conserva valores, não se obedece princípios, não se compreende pureza, castidade. É um período onde esta coluna, esse alicerce, como nos tempos de Gideão, está praticamente destruído. O povo hoje vive na imoralidade. E quem quer viver de maneira diferente é tido como louco, como uma pessoa retrógrada, como alguém fora do seu tempo, como alguém que não acompanhou a modernidade, o curso. E aí você que quer viver diferente, passa a ser enxergado ou visto como a pessoa errada, porque todo mundo faz diferente, todo mundo pensa diferente, todo mundo age diferente, todo mundo se veste diferente, todo o comportamento das pessoas, da grande maioria, é diferente do seu. Então o errado é você. A coluna da moralidade está destruída. Financeiramente, nosso país está quebrado. Tem tentado se recuperar agora, mas não houve na história registrado uma corrupção como aconteceu no Brasil, de tanto dinheiro que foi roubado. E quem liderou a quadrilha disse que não fez nada, que ainda está solto, para variar. É o Brasil. Fica-se impune. Financeiramente, o nosso país está destruído. Quem é que tem dinheiro sobrando aqui? É difícil. Porque a gente vive uma crise financeira com problema na economia, porque essa coluna foi destruída. A gente olha para a espiritualidade. Gente, as pessoas querem estar na casa de Deus, mas elas não permitem que a palavra de Deus produza nelas transformações. Tem gente que até vem, até participa, até cumpre preceito, mas não permite a palavra modificar quem elas são. E eu tenho dificuldade em acreditar em um evangelho e uma evangelização que não modifica o indivíduo, que não modifica a pessoa, que não nos transforma em um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, um cidadão melhor. É um evangelho que não opera transformação. A gente lê as Sagradas Escrituras hoje, está na igreja, mas quer que a igreja nos aceite do jeito que somos. Então é a igreja que tem que modificar a sua verdade, para que a gente caiba dentro dela confortável. Ou seja, todos têm que nos aceitar. Sempre a igreja ou a evangelização tem que estar abrindo mão de alguma coisa, para que a tua consciência fique aliviada no lugar onde você está. Mas é um evangelho que, infelizmente, da maneira como tem sido anunciado na atualidade, não provoca mudança. E as pessoas já vão à casa de Deus, muitas delas sem essa disposição de permitir que o evangelho modifique quem elas são. Então hoje você tem um certo tipo de público para cada tipo de mensagem. Ah, eu não gosto desse tipo de pregação. Você tem hoje a possibilidade de ouvir diversos tipos de pregadores com mensagens diversificadas e escolher um perfil de mensagem que não cause em você muito incômodo, que não exija, que não te cobre,
que não te confronte, que não te ponha contra a parede, que não te coloque sobre uma linha de salvação ou de condenação. Então a gente vive esse problema político, financeiro, moral e religioso. Israel estava desse jeito, mas por que Israel ficou assim? Por que foi que Israel ficou assim? Por que as colunas de Israel foram destruídas? Por um simples fato: o povo desobedeceu a Deus, não seguiu os princípios de Deus, viraram as costas para o Senhor. E porque eles viraram as costas para Deus, como que Deus ia continuar sustentando o povo que é arredio, que é rebelde, que é desobediente? Mas mesmo tendo essa conduta e esse comportamento, Deus agiu com misericórdia. Me foi necessário Deus entregar Israel, permitir que Israel fosse subjugado pelos madianitas durante 7 anos, até eles entenderem: só sairemos dessa situação se Deus intervir nela. Então, quando chega o tempo ou o período de Gedeão, é justamente esse momento da história. Isso aqui só pode ser mudado se for a mão de Deus, porque nós não temos forças, nós não conseguimos. Eu não sei se você já enfrentou situação na sua vida de você pensar assim: se Deus não colocar a mão, não tem jeito. Se Deus não entrar na situação, não resolve. Se Deus não tocar naquela pessoa, não muda. Às vezes a gente fala: olha, para o marido, só Deus. Para o filho, só Deus. Para o casamento, só Deus. Para a família, só Deus. A enfermidade chegou, o médico disse que não tem jeito, aí você diz: só Deus. Israel sempre chegou nesse ponto. E agora, entregue nas mãos do inimigo, Israel vai clamar a Deus, reconhecendo: só o Senhor pode nos tirar dessa situação. E sabemos que não foi o Senhor que nos colocou nela, mas a nossa transgressão, a nossa desobediência. Eles reconheceram o erro, a falha, a falta, o pecado, clamaram a Deus e Deus atendeu. E foi atrás de quem? De Gideão. Só que Gideão, ele não tem em si muitas qualidades visíveis para ser um grande libertador no seu tempo. Ele não tem. A tribo a qual ele faz parte não é uma tribo importante. A família que ele faz parte não é uma família numerosa. Embora ele seja chamado de um valente guerreiro, ele é um homem simples, que está lutando para sobreviver, malhando trigo no lagar, que era o lugar de espremer as uvas. E ele está ali pisando o trigo no lugar que se espreme as uvas. Ele está tentando sobreviver por causa do caos. E ele tenta esconder o mantimento porque sabe que tudo que eles estão produzindo está sendo roubado, destruído. Sabe quando você trabalha, acredita, e quando você pensa que vai dar certo, dá errado? Você pensa: agora vai, e não acontece. Agora muda, e não muda. Gideão estava assim. É melhor esconder o alimento, porque se o inimigo perceber que ainda temos mantimento, ele sobe as nossas terras e leva o pouco que temos e vamos perecer. Eles eram saqueados nos campos. As tendas, que eram as casas construídas de tendas, de pele de animal, eram saqueadas até as estacas. As mulheres eram violentadas sexualmente, estupradas. E a Bíblia diz que os madianitas, que eram como nômades,
da região do deserto da Síria, da Arábia, eles iam como um gafanhoto, devastando tudo, destruindo tudo, e quando passava não sobrava nada. Quando aquela nuvem de madianitas, os gafanhotos, passavam sobre Israel, as mulheres estavam chorando porque foram violentadas, os homens foram agredidos, as tendas foram roubadas, os campos saqueados, os animais foram levados embora, não restava nada. Israel está dizendo, só Deus para mudar isso. Aí Deus fala com Gideão, através de um anjo, dizendo, o Senhor é contigo, valente guerreiro. E a resposta de Gideão para mim é excelente. Se o Senhor é comigo, por que tem acontecido todos esses males? Nas entrelinhas ele está dizendo assim, aonde o Senhor estava? Quando nós perdemos tudo, quando as virgens foram estrupadas, quando as tendas foram saqueadas, quando o mantimento foi roubado, quando o gado foi levado embora. Aonde estava Deus nessa hora? Mas quantos de nós aqui já não fez esse questionamento por conta de uma dificuldade que passou na vida? Aonde que Deus está, que não está vendo o que eu estou passando? O que Deus está fazendo que não está vendo problema na minha casa? Será que Deus virou as costas? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me detesta? Para que diante de tudo que eu estou vivendo, Deus não faça absolutamente nada. Só que a questão não é Deus fazer, porque o fazer de Deus é uma reação de um comportamento, muitas vezes, que nós precisamos ter, de reconhecer a nossa miséria e reconhecer a soberania de Deus. Aí Deus disse para Gideão, pois bem, filho, eu sou contigo. Eu não disse que eu sou com o povo. O anjo diz assim, o Senhor é contigo. E Gideão responde, se o Senhor é conosco, eu não sou com o povo. Porque o povo está na mentira, está na promiscuidade, na obediência. Eu não estou dizendo que eu sou com o povo, eu estou dizendo que eu sou contigo. Porque você vive no meio do povo e não teve o comportamento que todo mundo teve. Não fez o que todo mundo fez. Não desobedeceu como todo mundo desobedeceu. Eu sou contigo. E através de ti eu vou salvar Israel das mãos dos madianitas. Ali ele tem um diálogo com o anjo. Gideão entende a proporção do chamado e aquilo que está sendo proposto para ele. E chega em um determinado ponto desse chamado, dessa missão que agora tem que ser executada, que Gideão naquele momento, aonde ele ainda tem uma certa dúvida, a dúvida não é em relação ao poder de Deus, mas às suas capacidades. Porque muitas vezes a gente se vê assim incapaz, pequeno, despreparado para poder concretizar ou realizar aquilo que Deus pede. É por isso que muitos homens de Deus e muitos profetas colocaram limites para Deus, como Moisés dizendo, eu não posso, como Jeremias dizendo, sou apenas uma criança. E olha que quando ele diz só apenas uma criança, nem criança ele era. Mas para dar desculpa, a gente arruma qualquer argumento, que ele não era criança. Sem ser criança, ele está dizendo, eu sou criança. Cada um dá uma desculpa, cada um arruma uma situação. Não é porque Deus não pode fazer, eles sabem que é Deus e que Deus pode, mas é que quando eles olham para eles não encontram capacidades para nada. Sabe quando você se sente pequeno para uma missão? Sabe quando você pensa, Deus poderia ter escolhido tanta gente e foi escolher alguém fraco, pequeno, despreparado, sem conteúdo como eu? É assim que Gideão está. Ele está dizendo, Deus, eu quero fazer uma proposta aqui com o Senhor. Eu quero que o Senhor fique irado comigo. Mas é para que a minha humanidade seja tocada e eu tenha convicção de que o Senhor realmente é comigo. Qual era o medo de Gideão? De toda essa história de anjo, de chamado, de palavra, de direcionamento, de livrar Israel, de salvação do povo de Israel, de destruir os madianitas, fosse coisa na cabeça dele, criada por ele, inventada por ele. E como ele tem medo de estar iludindo ou se iludindo com toda essa história,
Eu não vejo simplesmente Gideão colocando Deus à prova, não. O que eu vejo é Gideão colocando a si mesmo à prova. Ele está dizendo: olha, eu vou pôr um velo aqui, então prova para mim que o Senhor é Deus. Não. Ele está dizendo: eu vou pôr um velo aqui, para que através do seu poder fique provado para mim. Porque eu tenho dificuldade de acreditar que realmente eu sou capaz e que realmente o Senhor está comigo. Eu acho interessante, às vezes Deus chama algumas pessoas para coisas específicas, e às vezes para coisas que aparentemente são grandiosas, e a gente diz: eu não posso, eu não dou conta, é demais para mim. Mas quem sou eu? Mas eu não sei falar, mas eu não sei ler, mas eu não sou inteligente, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho possibilidades, mas a minha família não é boa, mas eu não tenho condições físicas. E aí Gideão, falando com Deus, já se preparando para o combate, os inimigos se coligaram. Ele diz: olha, Senhor, eu vou fazer um teste aqui, e eu quero colocar aqui na eira, do lado de fora, um velo de lã de cordeiro. E o que eu te peço? Que eu colocar aqui esse velo, que quando o orvalho cair à noite, um pequeno pedaço de tecido, porque normalmente as pessoas leem o texto e acham que colocou um velo que é como aquela bola, né, de linha. Não, é um tecido, é um pano, é um pedaço de tecido de cordeiro colocado na eira, esticado como um manto. E a proposta é: quando o orvalho cair, só tem orvalho no tecido, e tudo em volta esteja seco. E quando chega no outro dia, depois do que foi proposto, Gideão vai à eira, ao lugar aberto, ao campo, passa a mão sobre a terra que está seca, e você sabe que de manhã bem cedo, por conta do orvalho natural, é o verde, a grama está toda encharcada, molhada, só que está tudo seco, mas o tecido está encharcado. E esse tecido de lã, esse pano de lã, que é um pano de um cordeiro, colocado por Gideão na eira, ele tem uma ligação escatológica, porque esse pano aponta para alguma coisa, revela alguma coisa, ele diz alguma coisa, porque a questão não é só a proposta de Gideão, mas um velo de cordeiro colocado na eira, e quando aquele orvalho cai, só aquele tecido fica encharcado e todo o resto fica seco. É por isso que no ofício de Nossa Senhora, ela é chamada de o velo de Gideão, porque o tecido representa a Santíssima Virgem Maria, e a água ou o orvalho, ela tem dois sentidos dentro das Sagradas Escrituras. Tem primeiro um sentido positivo e depois um sentido negativo. Tem um sentido positivo porque é uma das representatividades da pessoa do Espírito Santo de Deus. A gente vê ao longo da Bíblia Sagrada Deus se utilizando da água para revelar o seu poder, mas vemos também que muitas vezes a água é símbolo de destruição e catástrofe, como no período de Noé. As águas foram um momento de catástrofe. Como Pedro caminhando sobre as águas e redobrando a violência do vento, ele começa a afundar. A água representa o mundo, como
o mar vermelho que abriu, que no primeiro momento as águas divididas, ela é sinal de graça, porque o povo passa até bem junto, mas quando vem os carros e cavalos do faraó, essa mesma água, que é símbolo de bênção, é símbolo de destruição, porque fecha e mata todo o exército do faraó. Então a água, ao mesmo tempo que ela representa, ela aponta para coisas boas, ela tem relação também com catástrofe e situações ruins. Mas no texto aonde existe um velo, um tecido de cordeiro colocado na eira, e só esse orvalho cai, esse orvalho que cai do céu representam as graças de Deus. As graças de Deus que caem na sua totalidade, mas que não caem sobre a terra simplesmente, mas que caem de maneira específica sobre o velo. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos um velo colocado na eira, aonde todo o orvalho caiu sobre aquele velo. Se o orvalho são as graças, e se o velo é Nossa Senhora, aquele velo de Gedeão está dizendo que um dia chegará alguém que vai reter sobre si todas as graças que vier do céu, que é Nossa Senhora. É por isso que no tratado, é por isso que no ofício ela é chamada de o velo de Gideão, porque tem um propósito escatológico. É um simples tecido de cordeiro que retém todo o orvalho, toda a graça sobre si. E quando esse tecido ele é espremido, aquela água enche todo o copo. Porque quando chega lá aos pés da cruz, Nossa Senhora vai ser espremida pelo sofrimento do seu filho pregado no madeiro. E aquela situação de Nossa Senhora no Calvário, ela é espremida por causa do sacrifício do seu filho que está padecendo no madeiro. Nossa Senhora sendo espremida, vai sendo extraído dela a água, o orvalho, a graça que matará a sede da humanidade. O que está acontecendo com Gideão? Vai chegar o tempo que vai aparecer alguém que vai trazer para o mundo toda a graça para conduzir a humanidade à salvação. E quando ela for espremida como este velo, matará a sede da humanidade. Matará a sede da humanidade. Aí depois ele faz o contrário. Ele diz: agora eu vou colocar o velo, e eu peço que agora o orvalho caia em volta, mas o velo fique seco. Agora o sentido do orvalho, o sentido da água, já não é no sentido positivo, mas negativo. Porque quando as águas se dividiram, primeiro a água dá um sentido positivo, abre e o povo passa. E depois a mesma água dá um sentido negativo, que fecha e destrói os egípcios. Agora esse mesmo orvalho que cai, que já não são simplesmente as graças, aponta para a destruição, aponta para o mal, aponta para o pecado. E quando Gideão coloca novamente aquele velo de lã na eira, dorme e amanhece, o orvalho caiu, e esse orvalho que aponta para o erro, que aponta para o pecado, que aponta para a falta, cai sobre toda a terra, e o velo não tem uma gota de orvalho. Este tecido, este pano de cordeiro seco, que não foi tocado, que não foi molhado pelo orvalho do pecado, representa a Imaculada Conceição, que não foi tocada pelo pecado. Toda a humanidade, a partir do pecado de Adão, nasce com essa mancha do pecado, mas existe alguém que, como velo de Gideão, nasceu e existe sem nunca ter sido tocado pelo orvalho do pecado. A Bíblia está dizendo: vai existir alguém que não será tocado pelo orvalho. A terra toda viverá a condição de falha, de falta, de erro,
de miséria, mas vai ter alguém que não vai reter, que não vai absorver, que não vai ter mancha. É um pequeno pedaço de tecido de cordeiro que aponta para a virgindade perpétua de Nossa Senhora, que não se corrompeu. É por isso que ela é chamada de velo de Gideão. Irmãos, as coisas elas não são colocadas quando a gente lê o ofício, recita o ofício. Cada uma das palavras, das orações que estão ali não está à toa. Existe um propósito, existe um porquê, existe um desígnio para tudo isso. Então Gideão está diante de um mistério. Que mistério que Gideão está diante dele? Ele está diante de um mistério, ainda no Antigo Testamento, que se apresenta para ele como um sinal de uma situação que vai acontecer. Porque Deus dizendo para Gideão: o que acontece contigo hoje acontecerá futuramente. Hoje Israel é escravo dos madianitas, mas eu estou te escolhendo, Gideão, e dando um sinal à humanidade através desse velo, que a salvação chegará a Israel. Mas vai chegar um tempo que essa mesma humanidade, a casa de Israel, estará escrava de Satanás. E eu não escolherei a ti, mas ao meu filho enviarei sobre essa terra, e darei nessa terra um sinal, que é a sua Santíssima Mãe, que não tem a mancha do pecado original, como aquele tecido seco sobre aquela era, mas que também retém sobre si toda a graças vindas do céu para alcançar toda a humanidade. Gente, Gideão é como se ele estivesse no cenário aonde Nossa Senhora, em primeiro momento, lá aos pés da cruz, como quem é exprimida, e depois na casa de Nossa Senhora, como quem recebe a visita do anjo, gera dentro de si o Filho de Deus, sem ter coabitado com José, ter tido relação sexual com José. É como se Deus dissesse: olha, eu vou te conduzir para a casa de Nossa Senhora, eu vou te conduzir para os pés da cruz, porque a salvação que eu opero para Israel contra os madianitas, através das graças que concederei a Nossa Senhora, toda a raça humana será salva pelo mistério da cruz e de uma virgem pura e imaculada, que será espremida aos pés do seu Filho Jesus. Espremida para que a graça, para que o orvalho que sai chegue até o seu coração. Ela é um sinal que Israel será salvo. Ela é um sinal que a situação vai mudar. Ela é um sinal que nem tudo está acabado. Ela é um sinal que a graça de Deus vai chegar. Ela é um sinal de mudança. Ela é um sinal de conversão. Ela é um sinal de transformação. Ela é um sinal de restauração. Ela é um sinal de mudança de mentalidade. Ela é um sinal de cura interior. Ela é um sinal da redenção. E ela será o sinal que aparecerá nos últimos dias sobre o céu, ao soar da última trombeta. Porque do mesmo jeito que Jesus veio pela primeira vez pelo vento de Nossa Senhora, Ele também virá por intermédio daquela que virá com sobre a sua cabeça 12 estrelas representando o apóstolo, e a lua debaixo dos seus pés, e ela está revestida do sol. Ela está revestida do sol porque a graça de Deus é aquele orvalho, está com ela, e ela está com os pés sobre a lua, porque a lua aparece à noite. Na escuridão representa as trevas. Ela virá pisando sobre as trevas, como pisou na cabeça da serpente, para dizer: eu sou o sinal que Deus deu a Gideão no Antigo Testamento, aparecendo para esta geração, para dizer que no final, o meu imaculado coração, esse pedaço de tecido de cordeiro que triunfou diante de Gideão e dos madianitas, é o mesmo sinal que vai triunfar no final dos dias. Ela não tem mancha, ela retém todas as graças sobre si, necessária para poder matar a sede
e a fome do povo que vive oprimido nas garras de Satanás. Nossa Senhora é, nesses dias, um sinal de que toda a situação de caos estabelecida está prestes a mudar, a ser transformada, a ser restaurada. E depois que ele tomou o velo, ora molhado, ora seco, ele entendeu: agora eu posso combater, porque sei que Deus está comigo. E como ele sabe que Deus está com ele? Porque Deus deu um sinal. E qual o sinal que Deus dá para um guerreiro que precisa ir para o combate? Você não pode batalhar, lutar, guerrear sem ter a certeza do chamado. Isso você só pode ter diante de um velo imaculado, que retém sobre si todas as graças e que te garante em todas as batalhas que você tiver que travar. Nossa Senhora está contigo, irmão. Nossa Senhora está contigo, como esteve com Gideão. Por isso ela é chamada o velo de Gideão. Eu acho interessante que a gente fala, recita o ofício, a gente não tem a compreensão do que está acontecendo. Ela é o velo de Gideão. Por horas ela estará na nossa mão encharcada das graças. Por horas ela estará como aos pés da cruz, sendo exprimida pelo sofrimento, mas dela é extraída alguma coisa. Por horas ela estará como aquela virgem ainda dentro da sua casa, aonde o anjo vai visitá-la, imaculada. O tecido continuou puro. O cordeiro, o tecido, continuou puro. Porque o que molhou foi as graças. Quando foi levado para ele, o orvalho não tocou. E depois que foi recolhido para a sua casa, o orvalho não podia tocar. O que isso significa? Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Nela o mal não pode tocar. E se o mal não pode tocar nela, também não poderá tocar na descendência dela. Por mais que Satanás tenha feito guerra contra a descendência da mulher, em Apocalipse 12 nós vemos o grande dragão parar diante dela. Ele pode tentar, ele pode avançar como os gafanhotos que destruíam a casa de Israel para dizimar tudo que estava sobreposto. Mas quando chegar diante de Nossa Senhora, o demônio vai ter que parar, porque diante dele, ele não pode ter vitória. E se você estiver ao lado da Santa Mãe de Deus, da Docíssima Mãe de Deus, nesse combate final, você pode ter certeza que o demônio não tocará na sua vida, porque com ela você está guardado, protegido, blindado, e tudo que está no seu imaculado coração não pode ser tocado pelo demônio. Fique de pé para a gente rezar.